Olá, me chamo Mariana Siqueira, estou no sexto período do curso de Fonoaudiologia e vou apresentar o projeto de iniciação científica criado pela professora doutora Ana Karenina de Freitas, denominado distúrbio miofuncional orofacial e cervical após tratamento fonoaudiológico com e sem recurso do ultrassom terapêutico em adultos e idosos. Bem, o meu plano de trabalho ele foi alterado para caber no contexto pandêmico e ficou como a autopercepção de distúrbios miofuncionais por adultos e idosos durante a pandemia do Covid-19. Diante dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o projeto se enquadra na terceira classificação, Saúde de Qualidade. Bem, introduzindo o trabalho, foi salientado que a fonoaudiologia ela tem como um dos objetos de estudo o sistema estomatognático. E esse sistema ele pode ser caracterizado como um grupo de estruturas neurais que funcionam em conjunto, de modo sensitivo e motor, exercendo funções como a respiração, a mastigação, a deglutição e a fonoarticulação, mantendo o equilíbrio entre elas. De acordo com o Comitê de Motricidade Orofacial da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, toda alteração que acomete o desenvolvimento e ou a harmonia desse sistema, tanto envolvendo a musculatura oral, facial e cervical, define um distúrbio miofuncional orofacial e cervical. Valendo ressaltar que nesse tipo de diagnóstico pode ser afetado qualquer faixa etária e as alterações que apresentam o maior número de complicações são as de mastigação. Para maior eficiência mastigatória, espera-se do adulto sem alterações, né, um vedamento labial eficiente, dentição completa, que realize as etapas de mastigação normalmente, sem muitas adaptações, força e mobilidade de língua para um bolo alimentar bem produzido, produção da saliva satisfatória, além da força adequada dos músculos da mastigação, né? Já nos idosos, espera-se características de atrofia muscular, funções adaptativas, funções adaptadas, mucosa da cavidade oral mais fina e sujeita a lesões, diminuição de força e tônus de estruturas como a língua, lábios, músculos da mastigação, redução na produção de saliva e no número de papilas gustativas. Com a crescente evolução no número de casos de Covid-19 no Brasil, foi necessário que a população ela se mantivesse em isolamento social, o que possivelmente corroborou para a potencialização, né, de disfunções miofuncionais orofaciais devido a modificações na qualidade, no tipo, na frequência da alimentação, né, como também em razão de alterações tanto psicológicas e como emocionais. Diante desse cenário, se viu necessário a realização desse estudo com o objetivo de verificar e analisar a autopercepção quanto às disfunções miofuncionais orofaciais e cervicais de adultos e idosos. Bem, esse estudo é um estudo de caráter observacional, transversal, descritivo e quantitativo. Ele foi realizado remotamente por meio de um formulário na plataforma Google Forms para a coleta de dados, né, que foi realizada no período de abril a junho de 2021. A amostra da coleta foi composta por 297 adultos e 44 idosos, totalizando 341 voluntários. Como critérios de inclusão, foram considerados homens e mulheres com faixa etária igual ou superior a 18 anos, independente de manifestarem sinais e sintomas de disfunção temporomandibular. O formulário ele dispôs de questões autoperceptivas sobre as funções estomatognáticas direcionadas para investigar e observar a prevalência dos distúrbios miofuncionais orofaciais e cervicais, com ênfase na mastigação. Os resultados obtidos dentre os 341 voluntários, quanto à distribuição de faixa etária, a maioria dos participantes, 87,10%, eram adultos de 18 a 59 anos. E ao analisar a distribuição da amostra quanto ao sexo, a maior parte da amostra foi composta por mulheres, sendo apenas 29,92% composta por homens, o que mostra ainda, mesmo que esteja em mudança, uma relutância histórica de homens que se interessam pelo autocuidado, devido a diferentes fatores sociais, como o próprio machismo, o que diminui a procura deles pelos serviços de atenção primária, né? Ao abordar a distribuição das alterações respiratórias mais frequentes, as respostas autoperceptíveis dos voluntários da pesquisa foram de que não apresentam
nenhuma alteração respiratória, mas 44,86% afirmaram apresentar algum problema respiratório, o que pode-se considerar uma porcentagem significativa para dar continuidade, né, na análise de outros aspectos de disfunções estomatognáticas apresentadas no estudo. Afinal, para o desenvolvimento adequado das funções e estruturas do sistema, é de grande importância uma respiração nasal adequada. E a rinite alérgica e a respiração oral foram as alterações mais frequentes no grupo de participantes. Quanto à distribuição da amostra quanto à realização de hábitos orais, mostra-se que mais de 60% da amostra realiza algum tipo de hábito oral, o que mostra uma possível potencialização causada pelas consequências da pandemia, né, e suas medidas de controles, nos anseios e nos agravos na saúde mental, o que reflete no quanto esses indivíduos eles estão buscando alternativas para descarregar a tensão emocional e as preocupações acumuladas, como apertar os dentes, que na população do nosso trabalho foi de 31%, roer as unhas, que foi de 23%, morder bochechas, que foi de 20%, entre outros hábitos. Por fim, com resultado satisfatório, a amostra apresentou como preferência do tipo de alimentação os alimentos sólidos. A alimentação sólida, ela usa do potencial máximo das estruturas do sistema estomatognático, diferente do que acontece com os alimentos mais pastosos, mais líquidos, né, que não geram uma sensibilidade apropriada do periodonto, da musculatura mastigatória, dos elementos dentários e da estrutura óssea crânio-facial como um todo, né, limitando assim o desenvolvimento e o funcionamento adequado desses componentes. Dessa forma, conclui-se que a maior parte da amostra realiza algum tipo de hábito oral. E isso pode representar altas possibilidades de manifestar uma ou mais alterações miofuncionais orofaciais e cervicais. Entretanto, a maior parte da amostra não apresentou alterações respiratórias e nem dificuldades na mastigação de alimentos, tendo preferência por alimentos sólidos, o que foi de encontro com o esperado pelos pesquisadores, né, diante dos dados previamente analisados e do contexto pandêmico. Por fim, eu gostaria de agradecer à professora doutora Ana Karenina de Freitas Jordão do Amaral e à equipe de pesquisa de fonoaudiologia, composta por Mariane Araújo, Paola Dantas e Tainá Lima, como também gostaria de agradecer à Propesc e ao UFPB. Muito obrigada.